Olá, queridos do terceiro ano, nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de redação. Bom dia para os alunos do turno matutino, boa tarde para os alunos do turno vespertino. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto de grande relevância na redação. Aí você vai dizer assim, professora, mas todas as aulas você diz que aquele assunto é de relevância. Sim, todos são na sua particularidade. E o conjunto deles, quando você domina, você vai ter sucesso na sua redação. Então, nós vamos conversar hoje sobre coesão. É um conteúdo que a gente já estudou lá no primeiro semestre e vamos rever agora, tá? Coesão é ligação, lembrem-se disso. Elementos de coesão dentro de um texto, eles estabelecem uma relação entre as ideias. Eles conectam as ideias de modo que proporcione a união dessas ideias para proporcionar o entendimento do texto. Nós estudamos na nossa última aula sobre interpretação de texto, sobre ideias principais, ideias secundárias. As ideias, elas se ligam, seja a ideia principal, sejam as ideias secundárias. Elas se ligam entre si para formar uma unidade textual. O texto ele precisa ter unidade, certo? E um dos recursos que promove essa unidade são os elementos de coesão textual, que nós vamos estudar agora. É preciso tomar muito cuidado, você não tem que decorar elementos de coesão textual, você tem que praticar a utilização desses elementos de modo a que você consiga adquirir habilidades na hora de organizar, que você já vai saber qual é o termo que está lá. Uma das atitudes que vai lhe ajudar muito a conhecer essas expressões de conexão é o hábito da leitura. Eu sempre digo para vocês que não adianta só assistir as videoaulas ou só fazer os exercícios se você não tem o hábito de ler. Então, nós vamos hoje fazer um estudo prático, dirigido, é um estudo de revisão, porque esse conteúdo a gente já viu no primeiro semestre, sobre como utilizar bem os elementos de conexão para que a transmissão das ideias não fique comprometida, para que a transmissão seja clara, seja concreta, seja real, seja objetiva. Lembrando que a utilização adequada dos conectivos para ligar as ideias é uma das competências da redação. Se você faz mal essa ligação, além de comprometer a unidade do texto, você vai perder 200 pontos ou até 200 pontos se essas conexões das ideias forem inadequadas. Além disso, você vai comprometer a unidade do texto e pode perder ponto nas outras competências. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática? Vamos lá, pessoal? A gente vai aqui mudar a tela agora, tá? E vamos compreender como funciona na prática. Vamos lá, vamos para o começo. Linguagem, códigos e suas tecnologias, relações textuais indicadas por meios de expressões conectoras, tá? Esse aqui foi um material utilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, mas eu gostei muito da forma como ele foi exposto aqui nesses slides e resolvi utilizá-lo para explicar para vocês, tá bom? Então, vamos ver esse texto aqui. Primeiro, nós vamos ler esse texto juntos. Então, vamos lá. Leia o texto que segue. É consolador para os telespectadores, as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. É alentador para quem trabalha em redação conviver com gente atraente em meio ao circo de horrores consome o dia a dia. Quem está sob um rosto bonito ou um corpo desejável enfrenta preconceitos e constrangimentos em dose equivalente aos galanteios e gentilezas, supõe-se são privativos da formosura. À parte, algumas funções na televisão, a beleza não é condição necessária e obrigatória para o exercício do jornalismo. A inteligência, o domínio de informações e a capacidade de escrever bem são os atributos essenciais. Uma pretendente a um emprego oferecer também beleza, além disso tudo, suas chances são maiores. É só lembrar mesmo com a invasão feminina no jornalismo,
nas últimas décadas e a redução progressiva da mentalidade machista na profissão, a maioria das chefias ainda é composta por homens. Vamos continuar. O que é que vocês observaram nesse texto? Vocês conseguiram entender esse texto? Esse texto ficou claro para vocês? Vocês entenderam o sentido? O que mensagem o autor desse texto quis passar? Ele fala da atuação das mulheres no jornalismo brasileiro. Mas que mensagem esse texto quis passar? Vocês conseguiram entender essa mensagem? Ficou claro para vocês que ideias esse autor quis defender? Vocês conseguiram compreender isso aí? O que vocês acham? Se for o caso, volte aqui e releia o texto. Vocês conseguiram compreender esse texto? Ele ficou claro? A transmissão da mensagem é excelente? Ou a gente percebeu uma coisa estranha nesse texto? Como se tivesse faltando alguma coisa nele. A sensação que a gente tem é que você começa a ler o texto e você cai num abismo na leitura e você não tem no que se pegar para sair daquele abismo dentro da leitura e conseguir compreender o que o texto quer dizer. Há um comprometimento na organização desse texto. E nós vamos compreender agora que falha propositadamente foi cometida aqui para levar vocês a refletirem sobre a importância dos elementos de coesão textual. Vamos aqui para a próxima tela? Vamos lá. Vamos ler aqui. É consolador para os telespectadores quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Da mesma forma, é alentador para quem trabalha em redação conviver com gente atraente em meio ao circo de horrores que consome o dia a dia. Mas quem está sob um rosto bonito ou um corpo desejável enfrenta preconceitos e constrangimentos em dose equivalente aos galanteios e gentilezas que, supõe-se, são privativos da formosura. É claro que, à parte, algumas funções na televisão, a beleza não é condição necessária e obrigatória para o exercício do jornalismo. Agora, como sempre, a inteligência, o domínio de informações e a capacidade de escrever bem são os atributos essenciais. Mas é inegável que, se uma pretendente a um emprego oferecer também beleza, além disso tudo, suas chances são maiores. É só lembrar que, mesmo com a invasão feminina no jornalismo, nas últimas décadas, e a redução progressiva da mentalidade machista na profissão, a maioria das chefias ainda é composta por homens. Então, pessoal, não há necessidade de eu explicar para vocês, não é, que mensagem o texto quer passar. A mensagem é muito clara, muito objetiva, muito direta. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Vocês estão vendo esses termos em negrito? Quando, da mesma forma, que, mas, que, é claro que, agora, como sempre, mas é possível que se e que. Esses termos, eles foram propositadamente retirados na primeira leitura que a gente fez. E vocês perceberam a diferença, com certeza vocês perceberam a diferença. Qual era a falha do texto anterior? As ideias estavam predispostas lá, a ideia principal e as ideias secundárias, né? Aqui é importante relembrar a nossa última aula sobre interpretação de texto. Então, a ideia principal e as ideias secundárias estão aqui predispostas. Porém, o autor não fez a conexão entre essas ideias. Eram ideias coerentes? Sim. São ideias interessantes? Sim. São ideias com certa originalidade? Sim. Só que a transmissão dessas ideias ficou comprometida de modo a comprometer também o entendimento das mesmas.
E por que a transmissão dessas ideias ficou comprometida? Porque os elementos de conexão, as expressões conectoras, foram retiradas do texto. Aí, quando a gente lê, quando vocês leem, vocês percebem, nossa, mas isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Então, pessoal, eu quero fazer um alerta para vocês. Nos nossos textos, quando eu digo nossos, porque a gente está aprendendo aqui juntos a questão da produção textual, às vezes nós esquecemos, sim. Fazemos uma redação, entregamos para o professor, fazemos uma redação numa avaliação oficial, entregamos essa redação e sem perceber que não estamos fazendo conexão entre as ideias. E alguns textos têm até as mesmas características do primeiro texto que eu coloquei aqui. Vocês observaram o quanto esse texto aqui ficou sem entendimento por conta da ausência dos elementos de conexão. É justamente sobre isso que nós estamos estudando e relembrando e ampliando os nossos conhecimentos na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos mudar aqui novamente a tela, observem aqui essas colocações. Os elementos novos inseridos no segundo texto são os conectores ou os conectivos. Eles são também responsáveis pela coesão de nosso pensamento e tornam a leitura mais fácil e fluente. Eu até acrescentaria aqui, não é? Fácil, fluente e em condições de ser entendidas. Os conectores, eles dão condições para que o autor do texto se faça entender quando ele liga as ideias. Por isso, temos de saber usá-los com precisão. Não é usar de qualquer forma, não é usar aleatoriamente. Usar com precisão é usar no momento certo. E como é que eu sei, professora, que eu vou usar um conectivo no momento certo? Quando eu sei qual é a relação que existe entre as minhas ideias. Se eu entendo que relação existe entre as ideias que eu quero promover, naturalmente eu vou saber qual é o conector adequado. Não tenho que decorar conectores. Elementos de conexão não tem que ser decorado. Quando você relê seu texto, que você vai perceber se as ideias estão ligadas ou não, e às vezes eu consigo ligar as ideias sem conectores. Vocês estão entendendo? O conector, ele tem que ser usado com precisão, não é usado aleatoriamente. Ele tem que ser usado com precisão, porque o uso exagerado, a ausência deles compromete o entendimento do texto. E o uso exagerado ou inadequado também compromete o entendimento do texto. Por isso aqui o material aqui, o slide está dizendo, usar com precisão, tanto no interior da frase, quanto ao passar de um enunciado a outro. O que seria passar de um enunciado a outro? Por exemplo, um dos exemplos de se passar de um enunciado ao outro é quando você sai de um parágrafo para outro parágrafo. Um dos exemplos, tá? Tanto no interior da frase, quanto ao passar de um enunciado ao outro, se a clareza assim o exigir. Sem esses conectores, quem são eles? Podem ser as preposições, os advérbios, as conjunções, os termos denotativos, pronomes relativos, etc. O pensamento não flui, muitas vezes não se completa. E o que vai acontecer com o texto? Se a gente não tem esse cuidado, o texto torna-se obscuro, sem nenhuma coerência. E um texto sem conectores ou com conexão exagerada, ele vai comprometer todo o sentido do texto. O texto vai ficar totalmente incoerente e o autor do texto pode até levar uma nota 0 na redação do Enem. Então, vamos tomar cuidado, tá? Então, passando aqui para a próxima tela, vamos lá para a nossa tela 5. Ó. Então, relembrando aqui, tá, pessoal? Vou ler de novo. Os elementos novos inseridos no segundo texto são os conectores ou conectivos. Eles são também responsáveis pela coesão de nosso pensamento e tornam a leitura mais fácil e fluente. Por isso, temos de saber usá-los com precisão, tanto no interior da frase, quanto ao passar de um enunciado ao outro, se a clareza assim o exigir.
Sem esses conectores, preposições, advérbios, conjunções, termos denotativos, pronomes relativos, o pensamento não flui. Muitas vezes não se completa e o texto torna-se obscuro e sem nenhuma coerência. E quando o texto não tem coerência, ele leva nota 0, se a coerência dele for totalmente comprometida, tá? Continuando aqui. Lembrando a vocês que, abrindo um parênteses aqui, eu ainda vou passar para vocês quais são os critérios que os corretores do Enem utilizam para dar nota 0, né? Quais são as características que um texto apresenta que dá a ele a nota 0. A gente ainda vai estudar sobre isso aí, ainda esse ano, tá? Eu vou só alistar aqui depois para vocês. Então, vamos lá. Compare a primeira frase dos dois textos e veja a diferença. É consolador para os telespectadores, as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Aí aqui, é consolador para os telespectadores quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Aqui, quando, quem foi que fez a diferença aqui? Quando, um elemento de conexão, tá? Vamos aqui passar para a próxima tela. A primeira frase é incompreensível porque o seu segundo segmento, quem é o segundo segmento? As más notícias são levadas, as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. É apenas acrescentando ao primeiro sem nenhuma conexão. Então, a gente tem duas ideias interessantes, duas ideias boas, duas ideias criativas, duas ideias coerentes, duas ideias originais. Porém, o segundo segmento está ao lado do primeiro segmento sem nenhuma conexão. Tá? Então, a primeira frase é incompreensível, porque seu segundo segmento é apenas acrescentado ao primeiro sem nenhuma conexão. Muitas vezes, a obscuridade, o que é obscuro? É aquilo que você não está entendendo. De um texto, nasce de um mau uso dos conectivos ou da falta de uso. Então, em muitos casos, a incoerência, a falta de entendimento, a obscuridade de um texto nasce ou do mau uso dos conectivos ou da ausência dos conectivos. O acréscimo de quando for o suficiente para esclarecer o sentido da frase e dar-lhe coesão. Esse processo coesivo é fundamental para a redação de um bom texto. A frase bem estruturada é o ponto de partida para quem pretende escrever bem. É preciso cuidar, portanto, da sua forma. Então, aqui, quando o slide diz assim, é preciso, portanto, cuidar de sua forma, eu quero mais uma vez abrir um parênteses entre forma e conteúdo. Qual é o conteúdo do seu texto? É as ideias que você quer passar. E qual é a forma? É os instrumentos que você vai usar para passar essas ideias. Então, você pode até ter um conteúdo bom, um conteúdo interessante, um conteúdo original, uma ideia maravilhosa, mas a transmissão dessas ideias precisa ser cautelosa, porque não adianta você ter uma boa ideia, interessante, maravilhosa, ou uma ideia, como é que eu vou dizer? Uma ideia original, se a transmissão dessa ideia está comprometida. Conteúdo é a sua ideia, as ideias que você quer colocar no seu texto. E a forma é o método que você usa para transmitir essas ideias. E se você utiliza mal ou não utiliza os conectivos, o conteúdo está ok, mas a forma está comprometida e a má transmissão do conteúdo compromete o entendimento do conteúdo. Vocês estão entendendo? Tá? Às vezes, por exemplo, eu tinha um professor de matemática no ensino fundamental, que ele tinha muito conhecimento, mas, porém não sabia transmitir, né? E eu admiro muito os professores de matemática da atualidade, pessoal. Eles têm muita metodologia, eles têm muita didática, eles transmitem muito bem. Por exemplo, no nosso quadro mesmo do CEPA, eu acho assim que os professores dessa área de exatas, eles transmitem bem os conteúdos. Então, eu tinha um professor que ele tinha muito conteúdo, mas ele não sabia transmitir. E é a mesma coisa na hora da redação. A gente tem conteúdo, mas a gente precisa saber
transmitir esse conteúdo. Do contrário, ele ficará comprometido. E o uso adequado dos conectivos é fundamental para essa transmissão. Tá bom? Então, vamos aqui para a próxima tela, tá? Aqui, ó. Para quem tem o hábito da leitura, não é difícil saber se uma frase está bem ou mal construída. Aqui são outros caminhos que vão dar a você, além de assistir às nossas aulas, mas caminhos que vão dar a você possibilidades de melhorar a sua capacidade de escrever, tá? Olha só, para quem tem o hábito da leitura, não é difícil saber se uma frase está bem ou mal construída. Ler jornais, revistas, obras literárias ajuda muito a escrever. Dessa maneira, apreende-se a estrutura frasal de forma quase imperceptível. Se você não tem esse hábito, é bom passar a tê-lo. De qualquer forma, tentaremos dar uma pista para você analisar sua própria frase e superar as dificuldades de construção que porventura houver. No entanto, voltamos a insistir. Ler muito ainda é o melhor remédio. Antes de tudo, precisamos saber em quantos segmentos divide-se a frase. Cada segmento deve estar bem conectado com o outro. Para sabermos quais os segmentos principais de uma frase, basta observar os verbos nela existentes e seus sujeitos. A frase expande-se e, a partir desses dois componentes, sujeito, verbo, núcleo, o período nasce da expansão dos segmentos, articulados entre si. A coesão e a coerência de um período depende da boa conexão entre eles. Então, você tem duas ideias. O que ele quer dizer aqui? Os segmentos. Os segmentos são as duas ideias que estão justapostas. E você precisa ter em mente qual é o foco da primeira ideia, da segunda ideia, e saber como você vai ligá-las. É o resumo do que foi acabado de colocar aqui, tá? Então, vamos lá. Observem aqui. Ó, é consolador para os telespectadores, e se referindo lá ao primeiro texto, as más notícias são trazidas por uma bela repórter. Então, a gente tem dois segmentos. Primeiro, dizer que para os telespectadores é consolador. E o que é consolador para os telespectadores? É quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter, né? Então, segundo o autor do texto aqui, quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter, isso se torna consolador para os telespectadores. Então, a gente tem dois segmentos. Primeiro, o telespectador ser consolado. Ser consolado pelo quê? Pela bela apresentadora, mesmo que ela traga uma má notícia. Então, a gente tem esses dois segmentos. É consolador para os telespectadores, as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Mas era preciso ligar esses dois segmentos, que foi ligado pela conjunção quando, não é? Vocês estão entendendo essa importância, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vamos para a próxima tela. É preciso estabelecer um elo entre eles e quem o faz é a conjunção quando. O segundo segmento indica uma relação de temporalidade em relação ao primeiro. É consolador para os telespectadores quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Então, vamos continuar aqui, tá, pessoal? Ó, primeiro segmento. Quem está sob um rosto bonito ou um corpo desejável enfrenta preconceitos e constrangimentos em dose equivalente aos galantezas e gentilezas. Segundo segmento. Terceiro segmento. São privativos da formosura. Como é que a gente vai arrumar? Utilizando o conectivo, tá? Observe que este período aqui tem 3 segmentos, tá? Então, vamos continuar. Entre o primeiro e o segundo não há problema, mas entre o segundo e o terceiro, sim. O conectivo que fará a ponte entre eles é o pronome relativo que. Quem está sob um rosto bonito ou um corpo desejável enfrenta preconceitos e constrangimentos em dose equivalente aos galanteios e gentilezas que são privativos da formosura. Então, aqui eu creio que vocês perceberam bem, não é? Como é que ficou essa
essa conexão. Vamos ver aqui agora os principais conectivos. Professora, explique para a gente, dê exemplos de conectivos para a gente. Muitos desses conectivos nós já estudamos nas aulas de gramática. Uma preocupação de quem escreve é ver quem são os conectores, né? É ver se os conectores estão empregados com precisão. O que é empregar com precisão? É no local certo, tá? O que é ser preciso? É fazer a coisa certa na hora certa. Então, não é só decorar conectores, não. Não adianta você decorar os conectores e você não saber usar. Então, uma preocupação de quem escreve é ver se os conectores estão empregados com precisão. A toda hora estamos fazendo uso deles. Por isso, damos a seguir uma lista desses conectores. Olha aqui, ó. Olha essa lista aqui. Quando há entre as ideias uma relação de adição, aí você pode usar essas conjunções, ó. Inclusive, pessoal, vocês podem até memorizar boa parte delas, desde que use no local correto. Adição é, nem, também, não, só, mas também alternância. Ou, quer que seja. A relação de causa, tudo isso aqui nós já estudamos nas conjunções. Conclusão, né? Essas três conjunções aqui, elas podem ser utilizadas para você, por exemplo, iniciar o parágrafo de conclusão. Condição, se a relação entre as ideias que você está estabelecendo é uma relação de conjunção, ó, se, caso, desde que, a não ser que, a menos que. Comparação, conformidade, temos outros conectores aqui, ó. Consequência, é, tão, que, tanto, de modo que, de sorte que, de forma que, explicação, finalidade, oposição, para que, a fim de que, proporção, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, tempo, tá? E temos outros conectivos, vamos lá. Ó, um outro exemplo de conectivo são os pronomes relativos. Inclusive, os pronomes relativos são conteúdos que a gente um conteúdo que a gente estudou agora há pouco. Ó, ao empregar o pronome relativo, devemos ter o seguinte cuidado: observar a palavra que ele se refere. Ó. Encontramos o bom número de pessoas que estavam reivindicando os mesmos direitos dos 20 funcionários vitoriosos. Você, para evitar tanto o uso do que, você também poderia utilizar as quais. E aí, encontrar um número de pessoas e dizer o que essas pessoas estavam fazendo, para você fazer a conexão entre essas duas ideias aqui, você também poderia dizer, encontramos um bom número de pessoas as quais estavam reivindicando os mesmos direitos dos 20 funcionários vitoriosos. Ó, aqui a conexão foi feita com o quê? Mas você também poderia fazer a conexão com as quais, tá? Continuando aqui, pessoal. Próximo slide. Ninguém conseguiu até hoje esquecer a cilada de que ele foi vítima. Por que tem esse dia aqui? Relembrando as aulas de gramática. Porque quem se esquece, esquece de alguma coisa. Então, ele esqueceu de quê? Da cilada de que ele foi vítima. Você também poderia dizer, ninguém conseguiu até hoje esquecer a cilada da qual ele foi vítima. Por que teve a preposiçãozinha aqui? Porque quem esquece, esquece de alguma coisa, tá? Ó, a preposição de foi exigida porque ele foi vítima. Quem é vítima de alguma coisa, tá? Ó, as dificuldades a que você se refere são normais dentro de sua carreira. Você também poderia dizer as dificuldades às quais você se refere são normais dentro da sua carreira. Por quê? Porque quem se refere a alguma coisa. Então, se você dissesse assim, as dificuldades que você se refere são normais dentro da sua carreira, comprometeria a conexão. Você tem que dizer as dificuldades a que você se refere ou às quais. Porque quem se refere a alguma coisa. Então, vamos continuar aqui. As transições, isso aqui é muito importante. Alguns dos conectores que acabamos de estudar também aparecem com frequência iniciando frases.
como se fosse uma espécie de ponte entre um pensamento e outro. É o caso do mas em dois momentos do texto. Ele, na verdade, ele serve de elemento de transição aqui, o mas. E eu quero mostrar para vocês aqui de forma mais concreta, ó, um outro elemento de transição que foi utilizado lá. Isso aqui não é uma conjunção, é uma expressão formada por 3 palavras da mesma forma, que a gente chama de elemento de transição. É como se a ideia fosse andar mais e mais em busca de uma ideia complementar. Um outro termo aqui, que é claro que, e a parte, da mesma forma, indica comparação entre o que se diz no enunciado atual e o que se diz no enunciado anterior. Então, quando ele diz assim, da mesma forma, é alentador para quem trabalha em redação conviver com gente atraente em meio ao circo de horrores que consome o dia a dia. Então, significa que a ideia é alentador para quem trabalha em redação, conviver com gente atraente, está sendo comparada com a ideia que vem antes da expressão da mesma forma. Então, vamos voltar lá no texto para vocês entenderem melhor? Vamos lá? Ó, é consolador para os telespectadores quando as más notícias são trazidas por uma bela repórter ou uma linda apresentadora. Da mesma forma, é alentador para quem trabalha em redação conviver com gente atraente em meio ao circo de horrores que consome o dia a dia. O autor utilizou a expressão da mesma forma para comparar esta ideia aqui, que é consolador para os telespectadores, com esta outra ideia, é alentador para quem trabalha em redação. Certo? Ele comparou essa ideia aqui com essa outra ideia. E para estabelecer essa relação de comparação entre essa primeira ideia com esta outra ideia, ele utilizou o que a gente chama de termo de transição, que foi essa expressão aqui, da mesma forma. Vocês estão entendendo a importância dos elementos conectores? Vocês estão entendendo, pessoal? Agora vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Eu voltei aqui esse texto para que vocês entendessem melhor essa questão dos elementos de transição. Ó, é claro que, à parte, algumas funções na televisão, a beleza não é condição necessária e obrigatória para o exercício do jornalismo. É claro que, quando eu utilizo a expressão é claro que, significa que após ela, eu pretendo fazer uma afirmação bem convincente, bem segura, bem real, bem concreta. E quando eu utilizo a parte de, eu quero excluir. Então, vamos ao sentido. É claro que, à parte, algumas funções na televisão, a beleza não é condição necessária. O que ele quer dizer é o seguinte, que ele diz que a beleza influencia muito para a pessoa ser aceita no trabalho de apresentadora. Mas não significa que só a beleza é necessária. Aí ele diz, é claro que em algumas funções a beleza não é condição necessária e obrigatória. O que é condição necessária e obrigatória é você ter conhecimento. É isso que ele quer dizer. Então, é claro que, porque ele vai dar uma afirmação segura, e a parte é quando ele quer indicar uma exclusão. Por que ele quer indicar uma exclusão? Porque ele quer dizer que não é só a beleza que é necessária. Tem que ter conhecimento também para ser bem sucedido no jornalismo, tá? Então, essa a colocação do autor. Daí é claro que é para anunciar uma afirmação segura e a parte D é para indicar uma exclusão. Quando ele diz que não é só a beleza, é preciso também ter o conhecimento. É o que ele nos dá a entender, tá? Por isso a parte indica exclusão. Vocês estão vendo como essas expressões são de grande relevância, do contrário, compromete todo o texto. Vamos prosseguir aqui, tá, pessoal? Ó, agora, como sempre, aí é quando ele vai complementar o que a gente falou agora há pouco, né? Agora, como sempre, o que ele quer dizer? Que tanto na atualidade como no passado e em qualquer momento, a inteligência, o domínio de informações e a capacidade de escrever bem são os atributos essenciais. Tá? Agora, como sempre, fazem alusão ao tempo em que tais qualidades são atributos essenciais de um bom jornalista.
Então, quando ele diz agora, como sempre, ele está dizendo que em qualquer circunstância, não é, é preciso ter domínio de informações e capacidade de escrever para ser um bom jornalista. Aí, depois ele vai dizer, é só lembrar que, mesmo com a invasão feminina no jornalismo nas últimas décadas e a redução progressiva da mentalidade machista na profissão, a maioria das chefias ainda é composta por homens. Então, o que é que o só dá a entender aqui? Dá relevância ao fato que vai ser enunciado através do verbo lembrar. Então, por que ele utilizou a expressão só? Porque ele quer dar relevância a esse fato, tá? A esse fato aqui. Por isso ele utiliza a expressão só, porque ele quer dar relevância a este fato, para o entendimento do texto, tá? Então, vamos prosseguir. O conhecimento desses termos de transição ajuda a dar maior organicidade ao pensamento. Então, que o pensamento seja um organismo vivo, eficaz, coerente. O que faz do texto progredir facilmente. Então, se o texto tem organicidade, se ele tem vida, se ele tem coerência, ele progride. Ele progride o quê? Ele flui. Gente, o texto é como se fosse realmente um organismo vivo. É como se fosse um corpo. Se ele for bem organizado. Então, ele flui, ele progride, ele anda, ele caminha, ele se faz entender quando você usa bem os conectivos. Aí um alerta, mas é preciso uma advertência. Nós não podemos usar, toda vez que você for começar uma frase, não quer dizer que obrigatoriamente você tem que usar um conectivo, porque senão o seu texto vai inchar. Se fizermos isso, tornaremos o texto pesado. Então, não podemos ir para os extremos, não podemos inchar o texto com conectivos e também nós não podemos retirá-los totalmente, tá? Se você inchar, ele vai ficar cansativo e incompreensível. E se você retirar, ele vai ficar enfadonho e incompreensível. Saber usar os termos de transição deve ser uma preocupação constante de quem deseja escrever bem. Eles são muito úteis ao mudarmos de parágrafo, porque estabelece pontes seguras entre os dois blocos de ideias. Agora, toda vez que você mudar de parágrafo, você tem que colocar uma expressão que vai fazer a conexão do parágrafo que você está começando com o parágrafo anterior. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui algumas dicas de alguns termos de transição. São expressões que você pode utilizar quando você vai mudar, por exemplo, de um parágrafo para outro. Você pode ter em mãos e tentar memorizar uma parte desses termos de transição. Não é aquela decoreba fria, é memorizar compreendendo o sentido. Qual é a diferença? Quando você compreende o sentido, fica fixado na sua memória. Agora, quando você decora de forma mecânica, sem compreender o sentido, aí não adianta, no dia seguinte você já esqueceu. Então, por exemplo, aqui, uma relação de afetividade, felizmente, queira Deus, puder, ainda bem que. Se você compreende que isso aqui é uma relação de afetividade, você não vai esquecer. Quando você quer afirmar uma ideia posterior para afirmar numa conexão com uma ideia anterior. Aí você pode utilizar com certeza, indubitavelmente, por certo, certamente, de fato. Professor, eu posso utilizar essas expressões para fazer a conexão de um parágrafo para outro? Sim, você pode, mas ela tem que combinar. Tem que ser uma expressão que seja coerente com a ideia que você está transmitindo. Não é pegar qualquer expressão aqui, eu achei bonito essa palavra aqui, por certo, eu vou colocar aqui. Mas aquela palavra, aquela expressão conectora, ela se encaixa nas ideias que você resolveu transmitir, você tem que ter essa certeza, tá bom? Então, ideia de conclusão, em suma, em síntese, em resumo, de consequência, assim, consequentemente, com efeito, de continuidade, além de, ainda por cima, bem como de dúvida, talvez, provavelmente, de ênfase, quer dizer, enfatizar, dar destaque, até mesmo, no mínimo, no máximo, tá? Vamos ver aqui outros conectivos. Exclusão, né? É preciso considerar 3 itens, exceto quando. Então, uma ideia de exclusão. Explicação, a saber, isto é, por exemplo, inclusão, inclusive, também,
mesmo, até, oposição, pelo contrário, ao contrário de, prioridade, quando você quer priorizar aquilo que vem depois do seu, que você quer anunciar uma ideia que indica prioridade, você pode utilizar em primeiro lugar, primeiramente, antes de tudo, acima de tudo. Quando você quer restringir, você pode usar apenas só, somente, unicamente, retificar, enfatizar, ou tempo, antes, depois, então, já, posteriormente. Professora, eu posso usar todos esses conectivos? Pode, desde que eles se encaixem nas suas ideias, tá bom? Aqui agora a gente tem um exercício que a gente vai responder juntos aqui, ó. Vocês vão, eu vou ler aqui, e vocês vão só ir acompanhar e ver se vocês encaixam em mente aí onde esses conectivos entrariam. Tá? Observem aqui, ó. Assim, mesmo que e para que, tá? Observem aqui. Então, vocês vão ler aqui esse texto, só com vocês aí, e vão tentar encaixar, tá? Não precisa escrever, só na leitura. Só esse aqui da letra A, tá? Vamos dar um pause no vídeo e você vai tentar encaixar e aí eu vou dar a resposta daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, vamos pausar o vídeo e você vai ler aqui a letra A e ver onde encaixa esses conectivos. Vamos lá? Ok, leram, né? Uma alimentação variada é fundamental para que seu organismo funcione de maneira adequada. Isso significa o quê? Que é obrigatório comer alimentos ricos em proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Que mais? Como é que a gente vai colocar? Hein? Eu não quero dar essa resposta para vocês não, tá, pessoal? Não quero dar essa resposta agora. Depois, toda mulher responsável pelos cuidados de uma casa já teve em algum momento de sua vida vontade de jogar tudo para o alto, quebrar os pratos sujos, mandar tudo às favas, fechar a porta de casa e sair. Já sentiu o peso desse encargo como uma rotina embrutecedora que se desfaz, vai sendo feito. Não é feito, nos enche de culpas e acusações. Quando concluído, ninguém nota. A mulher não faz mais nada que sua obrigação. Então, eu não vou dar essa resposta. No momento, não vou passar essa resposta para vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem só em pensamento, não precisa escrever no caderno, só com vocês, mas eu não quero dar essa resposta já não, tá bom? Vamos continuar na próxima tela, vamos lá. Aqui também tem 2 textos em que eu estou propondo que vocês encaixem os conectivos para exercitar, tá bom? Vamos passar para... Tem mais esse aqui, tá? Que a gente se propõe a passar para vocês, para que vocês tentem encaixar os conectivos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês agora aqui, pessoal, o exercício de número 4, tá? Aqui tem alguns exercícios que vocês irão responder e vocês vão mandar no caderno lá no Google Sala de Aula. As questões 4, que está aqui, tá? A questão, vamos voltar aqui. A questão 5, vocês vão fazer a questão 4, certo? Vão fazer a questão 5, depois vão fazer a questão 6, tá? Então, vocês vão fazer as questões 4, 5 e 6, tá bom? As questões 4, 5 e 6 no caderno e mandar no Google Sala de Aula, tá bom? Essa questão aqui, tá? Eu quero que vocês leiam novamente, tentem encaixar só mentalmente, mas eu não vou dar a resposta para vocês agora, tá bom? Vou deixar aqui 5 minutinhos, tá?
Vamos ver se a gente consegue responder? Eu não queria dar logo essa resposta não, tá, pessoal? Tá? Vocês vão encaixar assim, mesmo que e para que, tá? Então, e também a letra B, vocês vão encaixar o quando, o pois e a medida que. Só para exercitarem a capacidade de utilizar os conectivos. Esse exercício aqui, não precisa vocês copiarem no caderno, vocês vão fazer apenas o exercício 4, 5 e 6 que está aqui no slide, tá? O exercício 4, 5 e 6. Esse aqui vai ficar um mistério no ar e eu quero passar para vocês depois a resposta. Mas se eu passar logo agora, a tendência de vocês é não tentar responder sozinhos essa questão A e B aqui da primeira, que é só em mente, não precisa copiar, tá? Eu ia até passar agora, mas não vou passar não, porque senão talvez alguns vão ficar só esperando aqui eu passar a resposta sem tentar fazer. Então, vocês, para exercitar, só em mente, não vão anotar, exercitem aqui a capacidade de usar os conectivos nas letras A, B, C e D. Mas no caderno, vocês vão fazer as questões 4, 5 e 6, que estão aqui no final do slide. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Vamos ficando por aqui. Aquela nossa frase de sempre, que Deus abençoe todos vocês. Tá bom, queridos? Tchau, tchau.